Vamos ao conteúdo de hoje. Olha só, após a decisão do STF declarando o direito dos aposentados a revisarem os seus benefícios na chamada revisão da vida toda, que você que acompanha nosso canal sabe muito bem o que é, muitos aposentados estão com a dúvida de quando irão começar a receber o novo benefício. E essa dúvida é super legítima. A maioria dos aposentados estão com idade avançada e querem desfrutar desse benefício, né, de uma injustiça de tanto tempo, de um dinheiro que é deles, né, que é de vocês e que não pôde desfrutar. Então não dá para esperar mais 5, 10 anos para receber agora um direito que já está garantido pelo STF. Para quem não sabe, eu vou trazer aqui para vocês algumas considerações sobre essa revisão. A revisão da vida toda ela é uma ação judicial para corrigir uma injustiça histórica do segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, que teve em seu cálculo uma regra de transição desvantajosa, mais desvantajosa do que a regra permanente, e feriu o intuito do legislador e a própria exposição de motivos da Lei 9876 de 99, que foi a reforma anterior da Previdência. O reflexo dessa revisão é a inclusão dos salários de contribuição anteriores ao Plano Real, ou seja, julho de 1994. Importante destacar que essa ação é uma ação de exceção, tá? É uma revisão de exceção, que não cabe para todo mundo, como o governo estava dizendo por aí, que seria um gasto enorme, era um dos apelos do governo para tentar impedir que o STF desse esse direito. É uma ação de exceção que não cabe para todo mundo e, por isso, sempre devem ser analisados em conjuntos 3 pontos relevantes. São eles: se o benefício teve seu primeiro pagamento há mais de 10 anos, não cabe revisão, pois o direito já decaiu. 2. O cálculo deve atualizar todas as moedas e verificar se os salários anteriores a 94 são realmente maiores e não esquecer dos salários que não estão no CNIS. Isso é muito importante, pessoal, para não chegar lá na ação, o INSS contestar com outro cálculo e você perder essa ação para o INSS no fator previdenciário e no mínimo divisor. 3. Não cabe para quem se aposentou pelas regras de cálculo trazidas pela reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103, apenas para quem se aposentou após 12 de novembro de 2019, se havia direito adquirido e este foi aplicado. Ver sempre a carta de concessão. Então, quem se aposentou depois da reforma agora de 2019, só se utilizou o direito adquirido, senão não tem direito à revisão da vida toda. Esses são os 3 pilares dessa revisão. Agora, se esses 3 requisitos estiverem satisfeitos e a ação foi ajuizada, né, você confiou aí a algum advogado seu, deu entrada, ele confirmou que você tem direito atrasados a uma nova renda, já deve ter falado para você qual seria a sua nova renda, fica a dúvida agora: quando que eu vou receber o meu benefício já com o aumento? Essa é a dúvida, essa é a ansiedade que eu vou aqui matar de vocês nesse vídeo. Assim se faz necessário explicar a tutela de evidência. Muita gente conhece como tutela antecipada, foi alterado para tutela de evidência, mas é no mesmo sentido, tá? Onde o seu processo continuará correndo, mas o INSS deverá implantar desde já, assim que concedida a tutela de evidência, ou seja, está evidente o direito, já a correção da sua aposentadoria ou pensão por morte, por exemplo, se for o caso do benefício. Como estamos no final do ano e próximos do recesso da Justiça, quando os prazos processuais ficam suspensos entre o dia 20/12 a 20 de janeiro de 2023, os aposentados provavelmente só passarão a receber o benefício corrigido o ano que vem. Mas, pessoal, isso não é automático. Olha só, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe em seu corpo a tutela de evidência, onde em seu artigo 311 prevê, presta muita atenção, é uma informação técnica, mas você que deu entrada vai ter que conversar com isso com seu advogado. Olha só, artigo 311. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, é o caso da revisão da vida toda. Está comprovado documentalmente, né? Você faz o cálculo lá, demonstra que você tem as contribuições, então esse é um requisito. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ou seja, esse segundo requisito também
se enquadra de acordo com a decisão que a gente teve agora, em última instância, do STF. Inciso 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, antecipar a decisão. Portanto, o que eu quis dizer com tudo isso? Em seu inciso 2, que foi o que eu chamei a atenção de vocês e expliquei, o CPC, Código de Processo Civil, é claro em que a tutela será concedida em ações comprovadas apenas por documentos, ou seja, os cálculos, né? Você vai comprovar ali com a sua carteira de trabalho, com o seu CNIS, com o olerite, enfim. E houver tese firmada em recurso repetitivo. Esses dois itens são consolidados na revisão da vida toda, onde direito se comprova apenas por meio documental. E, em dezembro de 2022, o STF julgou o tema 1102, onde por 6 votos a 5 reconheceu o direito dos aposentados. Pronto, está afirmado aqui os requisitos para a tutela de evidência. A concessão da tutela de evidência prescinde da existência de elementos em que evidencie o perigo de dano, caso de tutela de urgência, ou ainda o risco do resultado útil do processo, né, cautelar, bastando apenas que o caso dos autos se enquadre em alguma das hipóteses trazidas em seus 4 incisos. Ou seja, qual que é o perigo do dano aí? É o processo demorar demais e você, aí que deu entrada, não usufruir, né? Nada, vai receber tudo em atrasado, mas já faleceu, por exemplo, né? Ou já está num estágio da vida que não vai conseguir mais aproveitar como aproveitaria hoje. Então, só o fato de serem pessoas com idade avançada já caracteriza um perigo de dano, né? De não usufruir disso. Cumpridos os requisitos, pode-se pedir então a tutela de evidência com urgência para poder já receber a nova renda. Os atrasados ficam para o final do processo. Esses não tem jeito, vão entrar em cálculo, mas para você já usufruir do seu direito, seria de imediato. E mais, o parágrafo único diz que o caso da revisão da vida toda, ou seja, o inciso 2, o juiz poderá até mesmo conceder de forma liminar, ou seja, ele vai antecipar realmente essa decisão, mas tem que ter o pedido do advogado que deu entrada, tá? Não é automático isso. Portanto, com o julgamento em repercussão geral, confirmado pelo STF, e a publicação de sua ementa no dia 5/12 de 2022, onde foi firmada a tese pela aplicação da regra permanente, quando o aposentado ou pensionista foi prejudicado pela regra transitória, com o recálculo do benefício, entendemos que a revisão da vida toda poderá ter a imediata concessão da tutela de evidência, trazendo de imediato o aumento na aposentadoria de aposentados pensionistas que deram entrada, que por tantos anos aguardaram este processo. O reflexo dessa concessão será a justiça social, se tornando realidade no caso concreto, onde muitos aposentados poderão se alimentar melhor, comprarem seus remédios, plano de saúde, enfim, passarem o ano de 2023, a partir de então, vivendo de forma mais digna e justa, desfrutando das contribuições que verteram para o INSS antes de julho de 94. Tudo que eu expliquei aqui para vocês, espero que vocês tenham entendido, é um pouco técnico, mas conversem com o advogado de vocês sobre esse pedido. Já tem todos os requisitos para poder pedir. Existe uma situação, pessoal. Se aguardar até o final do processo, geralmente os advogados cobram 30% do valor dos atrasados. Quanto mais atrasado, mais o advogado vai ganhar. Tem esse porém pelo lado do advogado. Mas existe também a possibilidade dele pedir essa tutela para que você já receba a partir de agora e pedir algum valor para fazer esse pedido também vai depender da sua relação com o seu advogado, o que você contratou com ele, o que está previsto no contrato de honorários. Então, converse com o seu advogado se ele não fez o pedido ainda, principalmente se você está preocupado quando você vai receber, e peça para ele fazer, peça para ele assistir esse vídeo sobre a revisão da vida toda e sobre a tutela de evidência. O termo é, peça a tutela de evidência, porque eu tenho urgência para começar a receber a minha nova renda, ou seja, eu não posso esperar mais tanto tempo para sair esse processo, para desfrutar
do que eu tenho direito, certo? Simples assim, o Código de Processo Civil dá todo o amparo para isso, só faltava a decisão do STF. Se você ainda ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para você. Eu peço que vocês compartilhem ao máximo esse vídeo, que é muito, muito importante as pessoas ficarem sabendo disso. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço. Se você ainda não deixou seu joinha, deixa aí e até o próximo INSS Sem Segredo.